Boa noite e seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, que é feito em parceria com a produtora TC Multimídia. A região metropolitana de Goiânia é composta por 19 municípios. Dentre esses municípios tem um chamado Caturaí, que fica na região central do estado. Ele já foi distrito do município de Inhumas. Caturaí iniciou na década de 30, quando o senhor Antônio Moreira de Melo adquiriu uma fazenda chamada Rio do Peixe e depois dividiu alguns alqueires das terras para algumas pessoas carentes. As primeiras construções do município foi um sanatório e um centro espírita. No ano de 1943, Caturaí, que era chamado como povoado de Santo Antônio de Pádua, por ter sido escolhido esse como padroeiro daquela comunidade, teve o nome de Caturaí e foi registrado como um distrito de Inhumas. Já no ano de 1953, por meio de uma lei estadual, o distrito de Caturaí foi emancipado e se tornou um município. Hoje o município conta com cerca de 5.000 habitantes, de acordo com o último censo do IBGE de 2022. Para bater um papo sobre a importância desse município para a região metropolitana de Goiânia, nós convidamos o vereador do município, Léo Duelhão. Boa noite, vereador. Obrigado pela presença. Boa noite, Rui. É uma grande satisfação estar aqui hoje com vocês para a gente bater esse papo legal e estar falando um pouco da importância do nosso município e do nosso povo aqui nesse podcast. Obrigado, vereador. Obrigado por aceitar o convite e deslocar ali de Caturaí. Qual é a distância de Caturaí para cá? 40 quilômetros. Da minha casa até aqui, 46. Deu 46 certo até o estúdio. Vizinhos praticamente. Mas obrigado por essa hora da noite, se disponibilizar em sair de lá do município, depois do seu trabalho de vereança lá e vir aqui bater esse papo, falar um pouquinho pra gente sobre o município. Só antes de a gente aprofundar, apresentar um pouquinho melhor, o senhor foi um vereador de primeiro mandato, né, eleito em 2020 pelo PSD com 163 votos, né, bacharelando em Direito e é empresário também no município do ramo Country, correto? Sim. É isso, já. Exatamente, né? Eu mais meu pai, a gente tem uma empresa na fabricação de produtos Country, onde essa empresa nossa já tem cerca de quase 20 anos, né, que meu pai trabalha nesse ramo. Então a gente trabalha mais na fabricação de produtos Country e hoje a gente atende cerca de 10 estados, vendendo para o atacado, como lojas Country, lojas agropecuárias, né? Então isso aí é bastante bom. Além de estar na política, a gente também tem outra profissão que é empresário. Léo, vou te chamar só de Léo, vereador, mas Léo Duelhão. Léo, no caso, é o seu pai. Sim, meu pai. Ele que já foi vereador no nosso município por 2 vezes, de 2008 a 2016. Foi presidente da Câmara. Então, daí que surgiu Léo Duelhão. Todo mundo me conhece lá como Léo Duelhão. E acabando que o senhor é novo, né? Tem 29 anos. Então viu o seu pai, ainda era menino, quando seu pai já estava aí atuando na política e resolveu seguir os passos também no meio político. Sim, exatamente. Desde cedo eu comecei a estar no meio político, né? Acompanhando o meu pai e logo me despertou a vontade de estar entrando para a política. E logo na primeira eleição já fui eleito com uma votação expressiva dentro do município. E a gente está aí na luta aí, trabalhando. Vamos falar um pouquinho então mais sobre essa eleição e sobre as nuances da eleição do município, mas antes vamos falar um pouquinho sobre o município em si, o município de Caturaí. Caturaí, cidade em torno de 5.000 habitantes, conforme o último censo do IBGE. Qual que é a principal economia que movimenta o município e do que a população vive lá? Hoje, a grande dificuldade que a gente encontra no nosso município é que o nosso município hoje ele faz parte da região metropolitana só porque é um município com poucas empresas.
não tem uma grande empresa na nossa cidade. E a realidade era para ser diferente, porque é uma cidade que faz parte da região metropolitana, está bem localizada, fica ali na encostada ali da GO 070, então está próximo à capital. E o que movimenta a economia da nossa cidade é a agropecuária, é a pecuária, a questão é muito forte lá, a produção de milho. Muitas pessoas sobrevivem da renda do milho, inclusive deixar registrado aqui o meu abraço a todos os amigos aí, que é conhecido lá, a galera do milho verde. As pessoas lá, então, a maioria das pessoas sobrevive da agropecuária e da pecuária. Certo. E no caso da agricultura, principalmente na produção do milho. Na produção do milho, né? As pessoas produzem e aí vêm até a capital vender as suas mercadorias, né? Então esses produtores de milho lá em Caturaí, eles são pequenos produtores que vendem dentro do próprio estado, não é de exportação. Somente aqui dentro do estado. Sai de lá e vem vender aqui. Então, pelo que você está falando, Caturaí fica meio que uma cidade de dormitório. As pessoas, lá pelo desenvolvimento da economia devido à falta de empresas, a população dorme lá e faz a economia girar em outras cidades, principalmente Goiânia, é isso? Exato. A falta de emprego na nossa cidade motivo por não ter empresas na nossa cidade. Eu acredito que às vezes é um pouco de falta de interesse do gestor que está à frente da prefeitura, e aqui eu não quero criticar ninguém. A nossa cidade acaba sendo uma cidade dormitória, onde há um grande número de pessoas que sai cedo de Caturaí para vir para Goiânia a trabalho e retorna à noite. E quem perde com isso? É a cidade, porque a pessoa ela vem para Goiânia, ela trabalha aqui, ela vai gastar o dinheiro que ela recebe em Goiânia, não é em Caturaí. Sendo que se a nossa cidade tivesse empresas, a pessoa ela ia ganhar o seu dinheiro dentro da cidade e com isso movimentar o comércio local. E é isso que a gente precisa, atrair empresas e, acima de tudo, ter um gestor que olhe na questão do emprego e de renda. Isso mesmo, perfeitamente. A sua atuação já está em 3 anos como vereador, né? Então aí 2024, início de 2024, são 3 anos completos como vereador. Desses 3 anos, quais foram os maiores gargalos que o senhor viu dessa atual gestão em Caturaí? Então, igual a gente estava conversando, a falta de interesse de trazer empregos para a cidade, ou seja, atrair empregos para o nosso município. Outra questão, viu lá no nosso município várias promessas que foram feitas durante o processo eleitoral em 2020 que não foram cumpridas, e a gente está trabalhando, cobrando diariamente. Hoje eu sou o vereador com o maior número de proposituras dentro da Câmara, e quando eu falo proposituras, são requerimentos, projetos de leis. Então a gente tem sido um vereador atuante, que busca escutar a população. A gente criou o nosso gabinete virtual, onde a gente recebe diariamente as demandas da população e a gente busca, cada dia, buscar solução. A gente vai atrás do Poder Executivo para resolver o problema do morador, que seja qualquer problema, que seja uma troca de lâmpada, buracos nas ruas. A gente está disposto a ouvir a comunidade. Então, o nosso mandato, ele sempre foi aberto e sempre foi um mandato transparente em busca de ouvir o cidadão.
Hoje, a atual prefeita do município, está na sua reeleição, a dona Divina Zago, correto? Sim. A sua atuação hoje lá na Câmara Municipal, o senhor avalia como uma situação de base ou oposição? Hoje, dentro do município de Caturaí, eu sou oposição. E quando eu falo oposição, às vezes pega algo assim, até muito forte, mas não quer dizer que eu sou oposição à cidade. Porque eu acredito que na política, o político ele tem que ter posição. Ele não pode ficar em cima do muro. Senão ele toma pedrada dos dois lados. Ele tem que se posicionar. E é isso que a população espera. É de políticos que não fiquem em cima do muro, que tenha posição, que seja correto, que seja transparente. E isso que é importante dentro da política. A oposição não quer dizer desrespeito, né? A oposição é buscar e claro, a oposição, ela para quem nos assiste aí, sabe, vereador, ele busca na oposição fazer um trabalho mais aguerrido quanto às falhas da administração, enquanto que aqueles vereadores da base, eles buscam tentar divulgar mais os trabalhos feitos pela administração, correto? Correto. E até interessante, falando nisso aí, em ser oposição, é fazendo uma oposição responsável. Nunca entrando pro lado pessoal, porque muito no interior tem isso. Às vezes a pessoa fazer oposição, mas querer levar para o lado pessoal. Hoje eu sou oposição à atual administração, mas em momento algum eu jamais levei para o lado pessoal. Eu sou oposição à prefeita, mas enquanto pessoa eu tenho que respeitar ela. Como mulher, como uma mãe de família que ela é, como esposa. A gente tem as nossas divergências dentro da política. Então que fique dentro da política e nunca jamais levar para o lado pessoal. Porque no interior tem muito isso. Às vezes a pessoa querer fazer uma oposição raivosa, não. E quando a gente faz uma oposição responsável. Aquela de estar mostrando o problema, mas também tentando buscar uma solução. A cada problema que a gente mostra também a solução. Vereador, isso é importantíssimo, né? Para o vereador que faz a oposição, tem muitos, em vários locais, em Goiânia a gente vê isso, que apenas ficam falando dos problemas, mas nunca trazem uma proposta definitiva, uma proposta de solução daquele problema. Fica apenas utilizando isso para poder ganhar curtidas aí nas redes. E trazer esse trabalho, retorno, trazer já uma solução para aquele problema, é o trabalho que a população espera do vereador. Porque o vereador tem que apontar o erro, mas ele tem que estar disposto a ajudar a administração a corrigir aquele erro, né? A corrigir aquela falha. A gente observa que você é muito ativo na rede social. Você tem um engajamento muito grande com a população local, com a juventude. Da onde veio esse trabalho na rede social? Eu acho que hoje a política ela é movida através das redes sociais, né? Tem algumas pessoas que aí falam, não, mas você quer aparecer demais nas redes sociais, mas não é aparecer, é você mostrar o seu trabalho, é levar o seu trabalho para a população. E isso a gente tem feito diariamente. Quem me acompanha aí pelas redes sociais aí vai ver que o nosso mandato é sempre atuante, e não somente agora, né, em véspera de eleição. Porque o que vai mais aparecer agora em véspera de eleição são os vendedores de sonhos, que eu posso falar, né? Que aparece somente de 4 em 4 anos, lembra da população somente nesse momento e depois some, né? Então, a política precisa de pessoas que tenham compromisso com a cidade e compromisso com a população. Porque não adianta nada eu ser um vereador na minha cidade e ficar os 4 anos parado, sendo que o meu salário todo mês está caindo e quem paga o salário do vereador é a população. Nós que estamos na política somos empregados do povo. O político ele tem que entender isso, que ele é empregado do povo e que os patrões são a população.
Então a gente tem que dar o nosso melhor diariamente. E não somente aparecer em véspera de eleição. E o nosso mandato sempre foi pautado nisso, igual eu falei. Sempre ouvindo a população, andando pelas ruas. Sou um vereador que ando bastante nas ruas, converso com a população, conheço cada canto da nossa cidade. Então, é isso que as pessoas precisam. É de políticos que tenham compromisso com a cidade, compromisso com os seus eleitores e, acima de tudo, com a população. Perfeito. Antes de a gente continuar, deixa eu dar só um recado aqui para os nossos espectadores. Advogado que nos assiste, tem um recadinho para você que tem dificuldade de comunicação com o seu cliente, que fica ligando o tempo todo. Doutor, como é que está o andamento do meu processo? Esse é um gargalo nos escritórios. Tem a solução para você, que é um aplicativo. Ele notifica o seu cliente quando dá um andamento no processo. E aí evita aquelas ligações constantes e reduz até o número, de repente, de funcionários aí no seu escritório. Chama App do Advogado. Acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online, e conheça essa plataforma que vai solucionar o seu problema. Vereador, Caturaí, novamente já falamos, uma cidade pequena, né? Em torno de 5 mil habitantes, um pouco mais, de acordo com o último censo do IBGE, e deve ter um número equiparado aí de eleitores. Como é que é a dificuldade qual é, na verdade, a dificuldade de ser vereador num município desse tamanho? Porque parece-me que todo mundo se conhece, a impressão que a gente tem é essa, as pessoas são todas muito conhecidas, e aí você tem até, acaba sendo que a residência se torna uma extensão do seu gabinete parlamentar, porque as pessoas vão à noite na sua casa bater para poder pedir alguma coisa. É assim que a gente já teve um retorno aí de outros vereadores. Como é que é isso lá em Caturaí? Então, nessa questão aí do censo que você falou, o último censo que foi feito do IBGE, eu acredito que ele foi muito mal feito. Porque se for fazer esse censo corretamente, hoje a nossa cidade tem mais de 6 mil habitantes. Eu falo isso com toda a propriedade. Porque às vezes coloca entrevistadores ali do IBGE que não conhecem a nossa cidade, que não é da cidade. E hoje o nosso município, a zona rural dele é muito grande. Então eu acredito que esse censo não foi feito corretamente. Eu acredito que, no meu ponto de vista, Caturaí hoje, sem sombra de dúvidas, tem mais de 6 mil habitantes. E com isso, o censo, quando mostra que tem só 5 mil e poucos habitantes, quem perde é o município. Sim. Com esse censo. E eu faço até uma crítica ao governo federal, que os próximos censos que tiver, que analise através do IBGE, que faça esse censo mais bem feito. Porque não é o caso de Caturaí. Eu conheço outros municípios também que aconteceu esse mesmo problema. Que o censo mostra uma coisa, mas a realidade é outra. Agora, a respeito, voltando ao nosso mandato, dessa proximidade com a população, é igual você falou. O nosso gabinete é a rua. É andar pela cidade, é conversar com a população, ouvir as demandas, essa proximidade de todo mundo conhecer todo mundo, saber onde cada um mora, sabe? É o pessoal bater na porta de sua casa, falar, ó, vereador, eu preciso que você me ajude a solucionar o problema da minha rua, o problema do meu bairro, a questão da saúde, né? Então, isso aí é muito bom. Igual eu sempre falo a alguns amigos meus. Política não é simplesmente você estar dentro da política. Você tem que gostar do que faz. Porque é o tempo todo, é 24 horas. 24 horas a gente recebendo demandas da população, mas isso aí é muito bom. Fazer o que gosta, né? Melhor ainda. Essa questão que o senhor trouxe aqui sobre, de repente, uma divergência de informações do censo do IBGE devido à grande extensão territorial rural do município, qual o
o fiscal, o entrevistador, esqueci como que a gente coloca o nome desse, da pessoa responsável por fazer essa entrevista, ela não chegou até a ponta, ela não conseguiu chegar até a zona rural, o que diminui o número de habitantes. Isso também traz um retorno para um município pequeno devido aos recursos financeiros, recursos do governo federal, de acordo com o número de habitantes que tem no município. Quanto a recursos, recursos federais têm chegado a Caturaí? Recursos de parlamentares, de deputados estaduais ou de deputados federais têm chegado até a Caturaí, que tem dado resultado para a população? Sim, o que ajuda bastante o nosso município, igual eu falei, que o nosso município não é um município de uma arrecadação grande, porque não tem empresas ali. Então a gente fica refém, principalmente os pequenos municípios, das emendas parlamentares, dos deputados federais, dos deputados estaduais e dos nossos senadores. A gente tem recebido bastante lá. Inclusive, uma grande conquista que a gente conseguiu foi no início do nosso mandato, através do senador Vanderlan Cardoso, que foi pedido meu, foi a aquisição de uma ambulância semi-UTI para atender a população. E isso foi de grande importância. Certo. Isso foi uma grande conquista do nosso mandato, que, sem sombra de dúvida, auxilia ali no transporte aos pacientes que vêm para Goiânia, auxilia também os nossos profissionais de saúde. Então, foi uma grande conquista. Então, a gente tem trabalhado diariamente nisso. Vindo até a Assembleia Legislativa, pedindo os deputados estaduais para ajudar o nosso município através das emendas parlamentares, indo até Brasília também, pedindo aos nossos deputados federais, pedindo aos nossos senadores, porque quanto mais recursos chegarem através do governo estadual, do governo federal e dos nossos deputados, isso fortalece o município, que através desses recursos a gente consegue melhorar a educação, a saúde, fazer obras públicas, e isso aí é de grande importância. Sim. Inclusive, municípios pequenos, de poucos habitantes, eles têm, inclusive, impedimentos legais de alguns investimentos de saúde, como, por exemplo, equipamentos de raio-x para municípios de menos de 10 mil habitantes. Então, a utilização de uma ambulância, por exemplo, semi-UTI, ela é de suma importância. Porque, como o senhor falou, 40 quilômetros de Caturaí para Goiânia, né? Vamos colocar da sua residência até aqui ao estúdio, 46 quilômetros. A utilização de uma UTI para poder transportar a população, alguém da comunidade até a capital para poder ter um tratamento, ela é, de fato, fundamental. E isso aí foi conquista por meio de uma emenda parlamentar do deputado. Sim, que no caso são essas emendas impositivas. Sim, foi. Do governo. E além dessa aí, com alguns deputados estaduais ou federais, o senhor, através do seu mandato, o senhor já conseguiu mais algum outro tipo de emenda para lá, para o município? A gente tem alguns pedidos que a gente fez para alguns deputados federais, mas agora, com essa mudança de governo, e não criticando o governo federal, não sei o que está acontecendo, que está tendo uma demora para pagar essas emendas, né, do governo federal. Então a gente está aguardando esses recursos chegar no nosso município. Foram recursos solicitados no ano passado, empenhados, mas que ainda não foram liquidados. Não chegou ainda no município. Não chegou no município. Vereador, o senhor, a gente está no ano eleitoral, né? Não tem como a gente não falar sobre esse assunto, estamos aí em 2024, agora já aqui meados de abril, encerrou recentemente a janela partidária. O senhor foi eleito pelo PSD, né? No dia 6 na verdade, o senhor como mandato, dia 5 de abril, que encerrou para quem tem mandato a janela partidária, né? Dia 6 era a filiação de candidatos. O senhor mudou de partido, o senhor continua no PSD, e quais são suas projeções aí para o ano 2024? As projeções nossa para 2024, né, esse ano, é de ser pré-candidato a vereador, buscando a reeleição. Eu filiei no Partido Liberal, o PL,
que é um partido que defende aquilo que eu acredito, que é Deus, pátria, família e liberdade, que tem hoje como presidente estadual o nosso senador Wilder Moraes, que tem o nosso eterno presidente de honra aí, Jair Messias Bolsonaro, e estamos aí, firme e forte, trabalhando a nossa pré-candidatura, mostrando o que foi feito durante o nosso mandato para a população. E no momento oportuno, já alavancar assim que for permitido, né? Perfeito. Então, no caso, o senhor é pré-candidato pela direita, né? Pelo partido que representa a direita no Brasil, aí alinhado hoje com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A sua escolha de mudança, por qual motivo o senhor resolveu mudar de partido? O PSD não trazia estrutura nesse caso, até porque o senhor relatou aqui já até pra gente que foi contemplado, inclusive, com a emenda parlamentar do senador Vanderlan, que é o presidente estadual do PSD. Como é que foi essa saída aí do partido? Mesmo antes de eu filiar no PL, eu posso dizer que eu já namorava esse partido, que eu sempre tive vontade de filiar nele, ainda mais depois que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro filiou nele, foi candidato por ele, e eu sempre fui uma pessoa que apoiei as duas eleições do presidente Jair Messias Bolsonaro, e aí surgiu a oportunidade de estar filiando o PL e eu prontamente fui. Certo. Agora a questão de recursos financeiros de partido, não foi isso que me motivou, não. Na eleição de 2020, eu fui um dos poucos candidatos que abri mão do fundo eleitoral. Eu não recebi nenhum centavo de fundo eleitoral. Certo. Eu tinha até direito, mas eu abri mão de não receber fundo eleitoral. Em 2020 pelo PSD? Pelo PSD. Não pegou. Hoje são quantos vereadores lá em Caturaí? 9. 9 vereadores. Então, 9 mais 1, que é a conta eleitoral, pode ser 10 candidatos. A chapa pode ser montada com 10 candidatos. Tem filiado suficiente para montar uma chapa cheia lá no PL? Sim, o PL está com a chapa completa. Serão 10 candidatos. 10 candidatos. Até agora, 10 pré-candidatos a vereador. Além do senhor como vereador, tem outros vereadores também de mandato já disputando, que disputarão pelo PL? Sim, tem eu mais outro colega vereador lá. Mais um vereador. Vereador Romualdo. Dois vereadores hoje de mandato que disputarão pelo PL. E como que será? O senhor já falou que está na oposição aí a prefeita, né? A prefeita ela já está na sua reeleição e ela lançará, provavelmente apoiará uma candidatura. Como é que está esse alinhamento? Você já tem um pré-candidato a prefeito de apoio em Caturaí? Seguirá, de repente, o candidato da prefeita? Como é que é? Na verdade, o meu posicionamento a respeito de pré-candidatura, igual eu falei no início, com você, no início do nosso podcast. Se tem uma coisa que eu tenho na política, é posição. E hoje, lá em Caturaí, aparece 3 nomes como pré-candidatos a prefeito, que é o ex-vice-prefeito Flávio Zeferino, que foi candidato a prefeito na eleição passada. Tem o Murilo Valim, que foi candidato na eleição passada. E tem o pré-candidato a prefeito Rodrigo Maia, que é colega vereador meu, e os 3 estão juntos, e dentro desse grupo irá sair um único candidato da oposição. Então a oposição está unida. E o candidato que a oposição definir, seja ele o Flávio, o Murilo ou o Rodrigo, eu vou abraçar o projeto e a gente vai trabalhar para obter o resultado positivo nas eleições. Porque nas eleições de 2020 parece que a oposição ficou bastante dividida, né? Tiveram aí 3 candidatos
que tiveram votações similares, parecidas. Tanto a prefeita que foi eleita, né, quase 38% dos votos, e os outros dois na casa aí dos 30% também. E isso, com certeza, quando você tem uma oposição dividida, beneficia a situação, né? A base, hoje, ela teria esse benefício. Desses candidatos que o senhor falou, dos três, todos os três estão filiados hoje no PL? Não. Hoje a gente tem 3 pré-candidatos a prefeito dentro desse grupo de oposição, que é o Flávio Zeferino, que está afiliado no PL, o Murilo Valim, que está afiliado no Podemos, e o Rodrigo Maia, que está afiliado no PSDB. Então, desses 3 pré-candidatos a prefeito, eles vão se unir e dentro desse grupo vai sair um pré-candidato a prefeito e outro pré-candidato a vice. Então, a oposição está unida, a gente está trabalhando diariamente nessa união aí, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Então pode ser que em Caturaí tenha aí uma união, uma convergência de trabalhar juntos, o PL e o PSDB, porque pelo Flávio estar filiado ao PL e o Rodrigo no PSDB, pode ser que tenha uma convergência nesse sentido desses partidos caminharem juntos. Sim, exatos. Certo, mesmo com, de repente, uma possível composição do PSDB nacional com o PT, isso não refletiria em Caturaí? Não. Inclusive, tipo assim, como o município é pequeno, hoje eu posso falar que dentro da oposição a gente tem os melhores nomes de pré-candidatos a prefeito dentro desse grupo da oposição, que é o Flávio, que é uma pessoa que já foi vice-prefeito no nosso município, que tem serviço prestado na nossa cidade, que tem também o pré-candidato a prefeito, Murilo Valim, que já foi vereador, já foi candidato a prefeito na nossa cidade, é jovem, tem serviço prestado também na nossa cidade, e tem o Rodrigo Maia, que atualmente é meu colega lá dentro da Câmara, ele é vereador, é professor, uma pessoa fantástica, que tem um serviço prestado também para a comunidade, e esses 3 estão unidos. E dentro desse grupo da oposição vai sair um pré-candidato a prefeito e outro vice. E eu sou fiel ao grupo. O que o grupo da oposição definir terá o meu total apoio. Vereador, infelizmente nosso tempo ele é muito curto, né, e vai chegando logo ao fim. Agradeço muito a sua participação, a sua presença, deslocar novamente de Caturaí aqui para poder bater esse papo, para a gente falar um pouco sobre a política local, sobre o seu mandato, sobre as questões que são pertinentes no município de Caturaí, da população, atendimento à população. Nos colocamos à disposição aqui para bater outros papos, para a gente poder trazer mais essas questões. É importantíssimo falarmos dos municípios do interior do estado de Goiás, os municípios da região metropolitana, e cada um com a sua especificidade, porque todo município tem a sua importância, né? Tem um atendimento à sua população local. Obrigado de verdade pela participação. Obrigado, Rui, obrigado a todos vocês aqui do Boletim Goiás, e é uma grande satisfação estar aqui com vocês e poder ter a oportunidade de estar batendo esse papo. Obrigado. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui as redes sociais, para quem quer acompanhar um pouquinho do trabalho que o senhor faz, já que a gente já falou que o senhor é bastante ativo aí na rede social, ver quais são as questões que o senhor fica abordando lá, as dificuldades do município, tanto para quem é de Caturaí, que nos assiste de repente não conhece, e para quem é de todo o estado de Goiás, até de fora, conhecer um pouco mais do seu trabalho. As nossas redes sociais é @LeoDuelhão. Então, pessoal, segue a gente lá, acompanhe o nosso trabalho e acompanhe o nosso dia a dia aí. Beleza, muito obrigado. Léo, obrigado. A você que nos assiste, agradeço também novamente pela audiência. Curta aqui o nosso vídeo, é muito importante pra gente esse engajamento. Deixe o seu ponto de vista aqui nos nossos comentários. Compartilhe esse vídeo com a população de Caturaí, a população do estado de Goiás, para conhecer um pouco mais sobre esse município tão importante da região metropolitana. E siga nossas redes sociais. Estamos em todas as redes sociais com o @Boletim Goiás. Tem a rede social também da nossa produtora parceira, que é @TC Multimídia.
E para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoiás.com.br. Que continuemos a nos omitir da política é tudo que os malfeitores da vida pública almejam. Bertô Belchior, obrigado e uma boa noite.